Fala aí pessoal, beleza? Mais uma vez aqui para falar quais são os melhores smartphones para você que está procurando alguns para estar comprando e fazer uma renovação aí do seu aparelho. Nesse vídeo de hoje nós vamos focar em alguns smartphones bem legais. Tivemos algumas mudanças em relação ao mês anterior e olha, os preços estão oscilando bastante, mas tende a cair agora com a queda do dólar. Então fica no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Todos os smartphones vou deixar o link na descrição, de onde eu fiz a cotação de preço, que eu vou te falar no vídeo. E caso você quiser comprar por lá, fique tranquilo que é 100% seguro, tá bom? E comprando por lá você também ajuda o canal. Agora, bora pro vídeo! Vamos começar então pelo primeiro smartphone da lista. Eu não estou mais com ele aqui, mas eu já tive ele por um tempo. E é o Redmi 9, versão de 4 GB e 64 GB de armazenamento. Ele é um dos melhores smartphones, se não o melhor, até R$1.000. Ele está custando hoje aqui, pela cotação que eu estou dando uma olhada na Amazon Brasil, R$ 999 com frete grátis. Se você quiser uma versão um pouco mais básica dele, que ainda assim é boa, que é a versão de 3 GB e 32 de armazenamento, ele está saindo R$ 839, mais R$ 60 de frete aqui para minha localidade. Na minha opinião, por conta de R$100, compensa você já pegar o de 64 GB com 4 de RAM, que ele vai durar um pouco mais. Mas é um ótimo aparelho para você que usa para o dia a dia WhatsApp, telefone, faz ligação, precisa de um smartphone rápido e não precisa de uma câmera super potente, tá? Porque as câmeras dele são câmeras ok. Ele roda jogos da Play Store com facilidades, não é topo de linha, mas ele consegue rodar vários jogos sem muitas dificuldades, porque ele tem um processador bem bacana. E a bateria dele é de 5.000 mAh, que aí você já tem uma bateria para o dia todo tranquilamente. O acabamento dele é em plástico, isso é normal, principalmente levando a faixa de preço dele, mas ainda assim é um aparelho muito legal. A tela dele é uma tela IPS, mas é uma tela de boa qualidade com resolução Full HD. Os concorrentes hoje entregam uma telinha HD, que na minha opinião não fazem mais sentido hoje em dia, né? Todo mundo na era 4K e smartphones vindo com tela 720p é bem complicado. O Redmi 9 já traz 1080, que já faz um adianto e tanto para você que consome multimídia no seu aparelho. O segundo aparelho que eu tenho para recomendar para você é o Redmi Note 10. Esse daqui está sendo um dos smartphones mais vendidos da Xiaomi hoje e é um dos que tem mais oscilação de preço, tá? Aqui para mim a cotação que eu fiz está por R$ 1.319. Mas se eu entrar aqui agora, ó, eu já consigo encontrar ele por R$ 1.389, R$ 1.379, a versão de 4 GB e 64 GB de armazenamento, tá? A versão de 128 GB está R$ 1.530 a R$ 1.500. Essa é a faixa de preço, tá bom? Essa é a faixa, mas dá uma conferida no link porque às vezes o preço oscila muito por conta do dólar. O Redmi Note 10 é um dos melhores smartphones nessa faixa de preço porque ele te entrega boa bateria, design competente, muito fino, muito leve, muito bacana, traz câmeras legais, tem uma tela bacana, AMOLED e olha, tá muito bacana. O único ponto que eu acho que o Redmi Note 10 peca em relação à atualização da tela, que não é a maior do que 60 Hz, ela é só 60 Hz. Se tivesse 90 Hz de tela, tava sensacional. Mas ainda assim, nessa faixa de preço, é uma das melhores escolhas hoje para você que precisa de smartphone pau para toda a obra, que tem câmera legal, desempenho bacana, tem uma tela bonita se você gosta de assistir vídeos e uma bateria que vai durar o dia todo, que é de 5.000 mAh. Fora que ele já conta com um carregador rápido dentro da caixa de 33 watts, se eu não me engano. Eu acho que é isso daí mesmo. Eu fiz um box faz um tempo, mas se eu não me engano é 33 watts. Então aqui você tem um baita de um aparelho por volta de R$ 1.300 a R$ 1.400 na sua versão mais básica. O próximo aparelho da lista é um Motorola. E na minha opinião é um dos que mais valem a pena da nova geração. Por quê? Porque ele é o Moto G60. Esse daqui é aquele famoso smartphone que conta com uma câmera de 108 megapixels, 6.000 mAh de bateria e está por volta de R$ 1.900. Se você gosta da Motorola e quer um smartphone com câmera bacana, tela gigantesca, uma tela de 6.8 polegadas e uma super bateria de 6.000 mAh, o Moto G60 é uma das melhores opções da Motorola atualmente. Ele conta com o processador Snapdragon 732G, que consegue fazer tudo o que você precisa, tanto jogo quanto multitarefa, você não vai ter dor de cabeça, e conta com um design bem bacana. Na minha opinião, é um aparelho que já apareceu por volta de R$ 1.800 lá no grupo de ofertas, vai ter link aqui na descrição, e vale muito a pena, na minha opinião, se você curte o sistema da Motorola. Nessa faixa de preço, é um dos melhores que tem câmeras com 108 megapixels.
O Redmi Note 10 Pro, por exemplo, custa R$ 2.500, que tem 108 megapixels. O Realme 8 Pro veio por R$ 2.100, mas vai subir o preço depois desse lançamento. Então, nessa faixa de preço, se você quer uma câmera bem parruda com 108 megapixels, o Moto G60 se sai muito bem nesse quesito. E agora vamos para o queridinho do momento da galera que curte um Xiaomi. E provavelmente você sabe que eu estou falando do Poco X3 Pro. Essa é a versão com o Snapdragon 860, tá, galera? Não é aquela versão com o Snapdragon 732G, que é a versão 100 Pro. Essa versão aqui é praticamente o melhor custo-benefício atual da Xiaomi, na minha opinião, porque ele traz um conjunto muito bom em relação a tudo. O único ponto que eu acho mais negativo nesse aparelho é as câmeras, mas ainda assim são câmeras que durante o dia tiram fotos bem bacana. Mas ele tem gravações em apenas 4K 30 na traseira e na frontal 1080. Por isso que ele peca um pouco em relação à câmera. Se o seu foco é câmera, eu recomendo você passar para o Moto G60 que eu já te mostrei. O Poco X3 Pro, ele é um smartphone para quem preza por bateria, desempenho e quer uma taxa de atualização alta na sua tela. Porque o desempenho dele, ele é o Snapdragon 860, é um processador bem potente e quem gosta de jogos vai focar nele, porque a faixa de preço dele, eu dei uma olhadinha aqui, ó, ele tá R$ 1.818 com frete grátis. Isso já a versão de 128 GB, tá? Então assim, é um smartphone muito bacana. Na minha opinião, o Poco X3 normal com o Snapdragon 732G já nem vale tanto a pena em relação ao X3 Pro, que a diferença nem é tão grande assim. E esse é um smartphone que vai durar muito mais tempo. Na minha opinião, se você quer um aparelho para jogar e não quer pagar mais do que R$ 2.000, vai direto no Poco X3 Pro, que vale muito a pena. E o último smartphone da lista tá aqui comigo. Esse aqui, ó, tá com capa, vou tirar para vocês verem. É o Galaxy S20 FE com Snapdragon 865. Ele está sendo meu smartphone pessoal, então eu vou me delongar um pouco a mais aqui em relação a ele, tá? É um aparelho excepcional pelo preço que ele traz. Ele tem apenas um ponto negativo, que é a sua bateria, mas pode ser contornada comprando um carregador um pouco mais potente, como eu estou utilizando aqui. O carregador que vem na caixa dele é de apenas 15 watts. Então, se você usa muito aparelho, você vai sentir falta de uma carga um pouco mais rápida. Mas em relação ao aparelho, câmera muito bacana, consegue se equiparar ao iPhone 11 e até passar em algumas fotos. Nós temos gravações muito boas, tanto na frontal quanto na traseira. Temos tela Super AMOLED, com sensor digitais embaixo da tela, que funciona muito bem. Temos um design muito bonito, coisa que a gente já nem tá vendo mais, né? Um design tão bem elaborado e tão bem construído hoje em dia. E pela faixa de preço é um dos melhores smartphones. Ele conta até mesmo com carregamento reverso. Não é uma feature que todo mundo usa, mas se você tem um relógio sem fio, por exemplo, tem um fone sem fio, você consegue carregar com o aparelho. Ele vai descarregar a bateria dele, porque ele já não tem muito, é 4.500 mAh, mas você tem essa funcionalidade. Ele conta com o modo DeX, conta com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, tem uma versão com 256 e a faixa de preço é de R$ 2.200. Onde você vai encontrar tudo isso com um ano de garantia, proteção contra água IP68, não tem como, né? Ele está sendo o melhor custo-benefício atualmente no Brasil. Se você quer comprar um aparelho na faixa de R$ 2.000, junta mais um pouquinho e compra o Galaxy S20 FE. Eu não sou de puxar sardinha para nenhuma marca, mas o aparelho está muito bacana, tá? Na minha opinião, é um aparelho que, olha, você não vai sentir falta de quase nada. Apenas a bateria, que gasta um pouquinho a mais, mas um carregadorzinho um pouquinho mais potente já salva o seu dia tranquilamente. Beleza, galera? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seu amigo para ele ficar sabendo dos smartphones que valem a pena comprar no momento atual. Muito obrigado por ter assistido, vai ter link na descrição de todos e até o próximo vídeo.